A arquitetura moderna viveu seu apogeu e declínio no período pós-Segunda Guerra. A destruição de cidades europeias e japonesas nos conflitos e a consequente necessidade de reconstrução abriram espaços para que as teorias modernistas formuladas no período pré-guerra fossem acessadas e utilizadas, pois não havia tempo para novas discussões. A proposta estética modernista foi extremamente difundida, porém, a escassez de material provocou uma simplificação de seus elementos tipológicos. Assim, no fim da década de 1950, começaram a surgir divergências internas no movimento. Alguns arquitetos demonstraram discordância da postura excessivamente dogmática dos princípios modernos. O conjunto habitacional Prut-Ego, baseado nos ideais modernistas, foi construído na década de 1950 nos Estados Unidos, com o objetivo de controlar o crescimento pelo qual a cidade passava nos últimos anos em decorrência do isolamento do local. Falta de manutenção e cuidados, segregação racial, falta de assistência e até mesmo alguns erros do projeto fez com que a edificação sofresse um processo acelerado de declínio. Porém, seu fracasso passou a ser associado unicamente à sua arquitetura. Sua demolição em 1972 coincidiu com o momento em que se contestava os princípios do modernismo, sendo considerado pelo arquiteto historiador Charles Jacques como o exato instante de declínio da arquitetura moderna. Críticas à escala monumental e à impessoalidade do modernismo ganharam força nos anos de 1960, através de figuras como a da socióloga e ativista política Jane Jacobs e o arquiteto e matemático Christoph Alexandre. Em 1970, as ideias de Jenks, questionando os valores do estilo internacional, se popularizaram no mesmo contexto. As ideias do Cian, de Le Corbusier e de outros arquitetos do automodernismo foram perdendo cada vez mais espaço. De acordo com o surgimento de diversas possibilidades, o livro Aprendendo com Las Vegas, de Roberto Venturi, traz um tom irônico e críticas explícitas à arquitetura moderna, considerada dogmática e utópica. O argumento central era que os arquitetos poderiam aprender mais com o estudo das paisagens populares comerciais do que com a perseguição de ideias doutrinadas, teóricas e abstratas. Assim, surge uma série de propostas arquitetônicas designadas como arquitetura pós-moderna, com auge nos anos de 1970 a 1980, cujo objetivo era estabelecer crítica e romper com a arquitetura moderna. A arquitetura pós-moderna pode ser definida em três correntes básicas, que são elas: historicista, regionalista e high-tech. As duas primeiras estão mais ligadas aos valores históricos locais, enquanto a última usa e abusa de novas tecnologias e detalhes construtivos. Torres de vidro, bloco de concreto e lajes de aço da estética modernista, que antes pareciam prestes a dominar todas as paisagens urbanas, foram progressivamente sendo substituídas por blocos-torres, ornamentos, praças medievais, vilas de pesca, fábricas, armazéns renovados e paisagens de todos os tipos, tudo em nome da defesa de um ambiente urbano mais satisfatório. O pós-modernismo apresentou uma forte ligação com espaços comerciais, o que fez o estilo ser associado à nova cultura de consumo, representando valores passageiros e menores. Podem ser associadas ao pós-modernismo tendências como o interesse pela cultura popular e a atenção para o contexto à inserção ao projeto. Robert Venturi, por exemplo, chamou a atenção para muitas formas de arquitetura vernacular em seu livro Aprendendo com Las Vegas. Aldo Rossi, por sua vez, preocupou-se com a relação entre o novo projeto e os edifícios existentes, acompanhando a escala, a altura e a modulação deles. Essa postura de congregação entre o novo e o antigo convencionou-se chamar de contextualismo. A valorização do usuário na elaboração do projeto passa a ser protagonista na concepção e execução das obras arquitetônicas. Dessa forma, o arquiteto deixa de ser impositor do trabalho e passa a se tornar compartilhador da sua obra com o cliente, surgindo dessa troca de informações e opiniões uma arquitetura mais humana e de elevada diversidade cultural.